Um minuto só de sua atenção. É só para pedir que você já deixe aquele joinha tranquilo e também queremos saber se vocês já ativaram as notificações. Caso não tenham feito isso, é só ativar o sininho. Mas agora que vocês já nos deram esse tempo, vamos ao que interessa. Psicopata não é apenas um adjetivo para definir pessoas que apresentam certos comportamentos. A psicopatia é uma enfermidade gravíssima que interfere diretamente na parte sentimental do cérebro. As relações sociais, as estruturas culturais e mesmo a família têm seus valores distorcidos pelo portador da doença. Em geral, essas pessoas são antissociais, incapazes de sentir culpa e, principalmente, muito cheias de si. Isto é, um sentimento de amor próprio maior do que qualquer outro. E qualquer um está sujeito a padecer do problema. Até mesmo os gênios. Inclusive, são eles que têm uma propensão maior a desenvolverem o distúrbio. E você vai conhecer a partir de agora alguns casos bem assim. Veja, 7 psicopatas mais inteligentes do mundo. Eu sou o Boco. Você é bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Número 7. Ted Bundy. Com 136 pontos na escala de QI, Ted foi um aluno prodígio. Formou-se psicólogo pela Universidade de Washington. Ainda foi aprovado na Faculdade de Direito. E conseguiu que o governador de seu estado o recomendasse para futuros empregos. Era moral para mais de metro. Alguém que poderia ter dado muitos frutos à humanidade. Mas, junto com seu intelecto, crescia sua psicopatia. Era uma criança com interesses pouco habituais. Gostava de mexer com facas, se interessava por pornografia pesada e imaginava a prática dos seus futuros crimes. Ao se tornar adulto, começou a matança. Identificadas e confirmadas, são 36 vítimas. Mas há muito mais por baixo do pano, afirmam os pesquisadores criminais. Acredita-se que ele tenha matado mais de 100 pessoas. Mas não só assassinato. Em conjunto com o crime, Ted cometia estupros. Era completamente doentio e pervertido. Alguns casos ainda contavam com a decapitação e, depois disso, fazia sexo com os corpos mortos. Sim, tudo pode ficar ainda pior, acredite. Em 1989, recebeu pena de morte, que aconteceu diretamente de uma cadeira elétrica. Número 6. Jeffrey Dahmer. Temos mais um serial killer sem qualquer limite. Dahmer nasceu no ano de 1960 em Milwaukee, no estado de Wisconsin, nos Estados Unidos. Tinha aproximadamente 144 de QI, mas nunca o aproveitou de verdade. Suas aventuras partiam para um lugar inversamente proporcional aos de sua genialidade. Entre as décadas de 1970 e 1990, ele foi responsável por assassinar, estuprar e comer 17 homens de idades variadas. Sim, ele era canibal. E, além de tudo, necrófilo. Então, faça aí a sequência. O homem estuprava os homens, matava-os, fazia sexo com o corpo morto e ainda se alimentava do que queria. Só foi preso por conta de uma de suas vítimas que conseguiu se safar e avisar a polícia. Mesmo algemado, ele conseguiu alertar os oficiais que pegaram o psicopata. Dahmer morreu assassinado por um outro detento com outro tipo de psicose. Parece até irônico, você não acha? Número 5. Rodney Alcala. Condenado à morte em 2010 por conta de seus crimes, Alcala segue preso e vivo até hoje, lá no estado da Califórnia. Na sua conta há 7 assassinatos. Seus crimes foram levados a juízo, mas a estimativa de alguns pesquisadores é de que ele tenha matado mais de 100 pessoas. Ele não conta e ninguém descobre. Então a conta ainda segue baixa. Com um gigantesco QI, Rodney poderia ser o que quisesse. Resolveu ser um serial killer com um grande nível de sadismo. Mas enquanto não tinha descoberto sua veia sanguinária, formou-se em artes na Universidade da Califórnia.
Foi fotógrafo por um tempo e ainda exerceu outros serviços parecidos na mesma área. Era um cara com um futuro espetacular, caso não fosse um completo descompensado. Além de ser conhecido pelas mortes, Alcala é lembrado por ter participado de um programa de namoro na TV quando já tinha cometido alguns de seus crimes. Enfim, o cara não se importava com muita coisa. Olhando o rosto dele sem saber de seu passado, você daria chance a Rodney Alcala ou mandaria aquele famoso hoje não? Número 4, Charles Manson. Charles é um dos humanos mais perversos e estranhos que já habitaram essa terra. Morreu no ano passado aos 83 anos de idade, seguro e tranquilo do que causou em vida. Do alto dos seus 121 pontos na escala de QI, nunca deixou que a culpa o atingisse. Vivia na prisão com uma suástica tatuada na sua testa. Ele criou uma seita que causou a morte de muitas pessoas, inclusive a de uma mulher grávida de 8 meses, Sharon Tate, atriz, então casada com o diretor Roman Polanski. Foram 16 perfurações feitas com facas em seu corpo, muitas delas na barriga. Mas ele mesmo não fez muita coisa. Seus discípulos eram os responsáveis por cometer os crimes, mas nada que tirasse o conteúdo maligno que alimentava o cérebro do homem. Ele queria, além dos assassinatos, instaurar o caos. Premeditava uma sequência de atos cruéis. Foi pego e condenado à pena de morte. Logo mudada para a prisão perpétua. Não saiu mais da cadeia. E por lá fez algumas coisas. Lançou músicas e até se casou. Realmente tem gente para tudo na vida, até para se casar com um dos maiores psicopatas a pisar na Terra. Número 3, Ted Kaczynski. De boas intenções, o inferno está cheio, disse uma vez Samuel Johnson, pensador inglês do século XVIII. Essa frase irá definir Ted Kaczynski assim que ele falecer. Afinal, ele cometeu atos terroristas sob a alegação de que o que fazia era para um bem maior, o bem do nosso planeta. Mas antes disso tudo, ele se tornou PhD em matemática, professor e, posteriormente, um eremita, quando começou sua saga ecoterrorista. Ele foi viver no meio do mato sem qualquer facilidade urbana, como água encanada ou mesmo energia. Seu modo de viver era baseado apenas no que ele poderia produzir e caçar, obviamente. Quando os efeitos da urbanização beiraram seu território, ele partiu para o afronte. Arquitetou ataques com bombas em 16 lugares. Seu objetivo era atingir aqueles que julgava como responsáveis pela degradação do ambiente, cientistas e engenheiros em geral. Ao total, 3 pessoas morreram, outras 23 ficaram feridas. Ele permaneceu por 17 anos escondido, planejando seus ataques, mas foi pego em 1996. Foi condenado à prisão perpétua, permanece vivo ainda, esbanjando seus estupendos 167 de QI. Número 2, Gary Michael Heidnik. A psicopatia pode se apresentar claramente em alguns casos. Mas, em sua maioria, essa condição pode ficar latente por um tempo, seja por opção ou por qualquer outro motivo. Gary optou por esconder a sua. Aproveitou-se de seu intelecto enorme para criar uma igreja, ou seja, esconder seus atos mantendo uma aparência sacra. Por trás da Igreja Unida dos Ministros de Deus, ele cometia atrocidades em uma escala gigante. Prostitutas eram chamadas para se unirem à igreja, mas a chance de saírem era praticamente zero. Gary estuprava essas mulheres, espancava copiosamente e, como finalização, as matava. Das piores maneiras possíveis. Já chegou a desmembrar uma de suas vítimas. Congelou certas partes para dar aos cachorros. Com as outras, ele cozinhou e serviu junto com a comida. Mas sua lista de atrocidades é enorme e, por ser considerado um homem de igreja, o que fazia parte de sua estratégia, ficou às escuras por um tempo. Entretanto, mesmo com seus 150 de QI, foi pego, logo sendo condenado à pena de morte e executado em 1999. Número 1. Carol Edward Cole. Um pouco mais intelectual que o anterior,
Carroll carregou consigo o mesmo nível de crueldade. Morto por injeção letal em 1985, seu QI era de 152. Entre 1948 e 1980, 15 mulheres foram estranguladas por esse homem. Seus crimes foram cometidos em diversas cidades de vários estados americanos. Na Califórnia, matou em San Diego. Quando foi ao Texas, escolheu a cidade de Dallas para matar. Além de assassinar suas vítimas, há acusações de canibalismo com os corpos. A razão que ele dava para cometer seus delitos era de que as mulheres haviam traído seus maridos. Sua raiva teria origem no fato de que sua mãe também teria traído o pai dele. Seu método de estrangulamento era bem arquitetado, tanto que a polícia não acreditava que ele havia cometido os crimes até que ele iniciou as confissões. Quando a pessoa quer usar a sua inteligência para o mal, parece que tudo aflora. Mas fique esperto, nem sempre muita inteligência vem acompanhada de algum distúrbio horrível desses. Na maioria dos casos, a psicopatia fica longe de gênios. Para nossa infelicidade, esses foram acometidos pelo gene do mal. Você pode agora nos dizer qual o seu nível de QI? É tão alto como os destes crápulas que trouxemos? Estamos curiosos, comente aqui embaixo. Estou ficando por aqui. Um abraço, tchau.